Olá a todos, eu me chamo Melissa, sou aluna da Universidade de Fortaleza, assim como membro da Liga de Gastroenterologia da Unifor, e sobre a orientação da doutora Eudênia Baltazar e apoio do Hospital Infantil Albert Sabin, venho aqui para apresentar o trabalho intitulado Avaliação de colonoscopias realizadas durante a pandemia de Covid-19 em Hospital Infantil Terciário de Fortaleza, Ceará, também autorado pelos meus brilhantes coautores aqui citados. A colonoscopia pediátrica é um exame de fundamental importância para a investigação de acometimentos gastrointestinais, como sintomas gastrointestinais crônicos e as doenças inflamatórias intestinais. Durante a pandemia de Covid-19, muitos serviços de saúde sofreram sobrecarga de atendimento, o que impactou na realização deste e de outros exames e procedimentos. Assim, nosso objetivo principal desse trabalho é avaliar as colonoscopias realizadas em hospital infantil terciário, no caso o Hospital Albert Sabin, durante a pandemia de Covid-19, um período estabelecido por nós como março de 2020 até dezembro de 2021. Nossa metodologia conta com um estudo observacional, quantitativo, transversal e retrospectivo, que inclui os 158 exames de colonoscopia realizados no período citado. Iniciando com nossos resultados, nós temos que a principal faixa etária dos pacientes examinados pela colonoscopia foram os pacientes entre 7 a 12 anos, com 63, seguidos pelos pacientes de 0 a 6 anos, com 48, e com 47 pacientes tivemos a faixa etária de 13 a 18 anos. O sexo feminino prevaleceu sobre o sexo masculino e 72 pacientes tinham doença base, ou seja, tivemos mais pacientes que não tinham doença ainda identificada, mostrando para a gente que tínhamos mais exames diagnósticos sendo feitos. Em relação ao encaminhamento, a atenção terciária tem uma grande prevalência com 81 exames, seguindo da secundária com 47 e, por último, a primária com 30 exames. Alguns dados ainda importantes sobre a realização das colonoscopias é que a grande maioria, 141 colonoscopias, o que representa 89% do total, foram realizadas com menos de um mês de espera. 46 destas foram realizadas em caráter de urgência e 93 foram feitas em pacientes internados. Apenas 3 esperaram mais do que 6 meses para a realização do exame e 123 das 158 colonoscopias incluíram biópsia. Em relação à investigação e à doença base dos pacientes, nós temos que a principal indicação foram as hemorragias digestivas, seguida das indicações mais relacionadas à doença inflamatória intestinal, como acompanhamento ou a investigação destas. Entre os principais sintomas que indicaram o exame, nós temos a diarreia crônica, a dor abdominal e a constipação, assim como pólipos intestinais, e outras indicações que tiveram numeração variadas, mas de pouca relevância. Em relação à doença base, as doenças inflamatórias intestinais também tiveram uma alta prevalência, com 19 pacientes com colite e 19 pacientes com doença de Crohn, além de 11 pacientes com uma doença inflamatória intestinal ainda não especificada. Entre outras doenças bases, nós tínhamos a síndrome de Peutz-Jeghers, com 3 pacientes, e a polipose com 5 pacientes, além de outras causas, como tuberculose intestinal e neoplasia, que tivemos 18 pacientes distribuídos entre diversos acometimentos. Em relação aos achados da colonoscopia, 60 tiveram laudo de exame normal, 35 tinham inflamação em pelo menos uma parte do intestino e 20 tinham pólipos intestinais. Os diagnósticos mais prevalentes ao combinar o exame de imagem com a biópsia foram colite ulcerativa, com 26 pacientes, a doença de Crohn, com 12, a hiperplasia nodular linfóide, com 6 e a polipose, com 5. Temos aqui que, apesar da pandemia, é notório que o tempo de espera para a realização do exame não sofreu longas demoras. Ainda, a prevalência do encaminhamento pela atenção terciária pode refletir a sobrecarga dos demais setores devido aos cuidados com sintomáticos respiratórios. Os sangramentos intestinais foram a indicação do exame mais atendida pelo serviço, no qual prevaleceu os exames de investigação diagnóstica em pacientes sem doença base previamente identificada.
Concluímos, então, que apesar da pandemia de SARS-CoV-2, que priorizou o atendimento dos sintomáticos respiratórios, a manutenção da realização da colonoscopia para o esclarecimento diagnóstico pode ser atendida em tempo hábil, como resposta à demanda de serviço primário, secundário e, sobretudo, terciário. É isto. Muito obrigada pela atenção e até mais.